Louvamos a Deus. Estaremos estudando a lição 8 da Revista dos Jovens. Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. A lição tem o título Imitadores de Cristo, ensino extraído da Palavra de Jesus e dos Apóstolos, comentado pelo pastor Tiago Brasil. Então vamos falar mais uma característica daquele que quer ser discípulo de Jesus, que é compartilhar a mensagem da graça. A gente vai ver que esse compartilhamento, essa pregação do Evangelho, ela ultrapassa a simples prática de pregar, de anunciar com palavras o Evangelho, mas também ela se refere a uma vida de discípulo, uma vida que condiz àquele que está imitando a Cristo, uma vida de amor, uma vida que possamos muitas das vezes estar fazendo a obra do Senhor sem emitir uma palavra, com o nosso testemunho e com a nossa prática. Então veremos também a respeito que essa mensagem da graça ela tem que ter, primeiro, surtido efeito na minha vida, me transformado para que as pessoas possam olhar e ver Cristo em mim e ter sede desse Jesus que eu também sigo, que eu amo e que eu entreguei minha vida, que eles também tenham esse desejo. O texto principal diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Resumo da lição: em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do Evangelho do Reino. Glórias a Deus. O objetivo da lição é explicar as atitudes que proclamam a Cristo, compreender que precisamos pregar a todos toda a mensagem de Jesus Cristo, conscientizar de que precisamos pregar o amor de Cristo. Então, nesse primeiro objetivo, explicar as atitudes que proclamam a Cristo. Então, ações, atitudes que vão demonstrar esse Evangelho na minha vida. O efeito da graça na minha vida, agora ela vai ser, aleluia, refletida para que as pessoas possam ver Cristo em mim. O texto bíblico se encontra em Colossenses 3, de 11 a 14, que diz: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, ou assim como Cristo vos perdoou, assim também vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então a gente vai ver a respeito desse texto, vamos abordar ele em algum momento da lição, como base aqui que demonstra a vida daquele que é nascido de novo, daquele que segue a Cristo. Como diz aqui no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então, aqui cita alguns aspectos ali do fruto do Espírito, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, temos que estar revestindo-nos de tudo isso, ainda por cima, conforme lá no último versículo, revestirmos também do amor, que é o vínculo da perfeição. A introdução diz: a presença do Evangelho em nossas vidas transforma completamente o nosso paradigmas e opiniões pessoais. A experiência paulina da recepção da graça é um exemplo indubitável de como Deus pode transformar um odioso perseguidor de cristãos em um humilde servo da causa do Mestre. O Evangelho que pregamos deve promover mudança nas pessoas. Essa mudança começa no interior e vem de dentro para fora. Então, a gente vai ver que o Evangelho tem esse poder de transformar completamente todas as nossas opiniões, todos os nossos preconceitos, e fazer como Paulo, que odiava aqueles irmãos, aqueles cristãos, aqueles que estavam no caminho, como ele dizia, e passou a amá-los, passou, aleluia, de perseguidor a ser perseguido. E quando ele vai anunciar o Evangelho por todo o mundo ali, glórias a Deus, ele realmente tinha esse amor, esse desejo de transformar as pessoas, como ele dizia, que ele sentia dores de parto, ou seja, ele queria gerar Cristo nas pessoas. Então, essa transformação ela tem que ocorrer na vida daquele que é discípulo, na vida de todos nós, que também tenhamos esse amor pelas almas, como Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro tópico, nós temos então 3 tópicos na nossa lição. Primeiro tópico, atitudes que proclamam a Cristo. Vamos também ver no segundo tópico, Cristo, toda a mensagem de todos. E por último, pregando o amor. Então temos aqui alguns subtópicos. Primeiro subtópico, o testemunho de vida como um ato proclamativo. Somos convocados para anunciar a Cristo em todas as circunstâncias, a todas as pessoas. Então, nós
temos um chamado, somos vocacionados, somos alistados, aleluia, como soldados de Cristo. Então, todos que aceitam Jesus são chamados, aleluia, a fazer essa obra. Ide por todo mundo pregar o Evangelho, isso aí não é uma ordem a pastores, a diáconos, a obreiros da igreja, mas a todo o crente. Algo que eu sempre cito, que hoje, infelizmente, muitos crentes querem ser apenas espectadores, vão para a igreja apenas para assistir, para receber, para poder, se agradar ali no culto, naquele ambiente. Mas nós vamos para a igreja para entregar um culto, aleluia, para apresentar a Ele a nossa oferta de gratidão, louvado seja o nome do Senhor, para apresentar a Ele a nossa consagração, ou seja, nosso corpo, alma e espírito tem que estar, aleluia, entregue ao Senhor. E na parte do corpo, então quer dizer, fisicamente, temos que estar fazendo a obra do Senhor. Temos que estar servindo a Ele com nossos dons, com nosso talento, com nosso vigor. Glórias a Deus. Então, o culto não é um momento apenas para que nós recebamos ou contemplemos ou sejamos espectadores, mas é um momento que você vai, aleluia, expor a Deus ali e demonstrar a Ele todo o seu amor, toda a sua adoração, através de uma vida que já cultua a Deus. Então, o culto não é para cultuar a Deus só na igreja, só naquelas 2 horinhas no domingo, mas a sua vida tem que estar, aleluia, com entranhas, como diz aqui na lição, revestido de entranhas, ou seja, interiormente você tem que estar com misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ou seja, o fruto do Espírito tem que estar, aleluia, dentro de ti, para que você possa culminar ali no domingo, no culto, aleluia, expor ali toda a sua adoração. Então nós somos vocacionados. Essa é a missão da igreja. Na medida em que somos anunciadores do reino, passamos a vivenciar uma experiência mais profunda nele, que gera atitudes capazes de evidenciar Cristo em nós. Interessante, quanto mais servimos ao Senhor, quanto mais evangelizamos, por exemplo, mais sentimos fortalecidos, glórias a Deus, mais temos esse relacionamento com Cristo. O cristianismo não deve se reduzir a um conjunto de debates estéreis. Nosso ministério é muito mais nobre e importante, por isso que deixemos aqueles que querem polemizar a Bíblia gritando sozinhos. Então, não é para ficar brigando com ninguém, tentando convencê-los. A nossa parte é pregar, anunciar Jesus e o Espírito Santo que convence. Não tem como você mudar a opinião de outra pessoa. Só o Espírito Santo de Deus consegue transformar, louvado seja o nome do Senhor. O modelo padrão do anúncio do Evangelho se dá pela pregação. Todavia, esse serviço não se exaure nisso. A transmissão de verdades espirituais por intermédio da pregação é a forma mais comum de apresentar pessoas a Jesus de Nazaré. Contudo, não é a única. A revelação do Salvador por meio do testemunho de vida também é uma forma de revelar às pessoas o tamanho do amor de Deus. Então, quando as pessoas veem que você foi transformado, que você evidencia, aleluia, uma transformação, as pessoas também são, aleluia, impactadas com isso. Infelizmente, hoje também tem muitos crentes que é agente secreto. No mundo, ninguém sabe que é crente. Na escola, ninguém desconfia. Só na igreja que ele vai, aleluia, se revelar como crente. Mas nós devemos estar, aleluia, como discípulos em todo lugar, servindo ao Senhor em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. E como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser evidenciado, aleluia, em todo lugar. E isso também é compartilhar a mensagem da graça. Você, sem palavras, você está pregando a Cristo. Glórias a Deus. Sem palavras, você está fazendo a vontade de Deus, está servindo ao Senhor. A revelação do Salvador por meio do testemunho de vida também é uma forma de revelar às pessoas o tamanho do amor de Deus. Se a boca fala do que o coração está cheio, ela apenas verbaliza o que o corpo já faz há muito tempo. Segundo subtópico, anunciando Cristo através de uma vida que não faz mal. Então, se nós podemos anunciar a Cristo através dos nossos atos, aqui a gente vai ver no segundo e terceiro subtópico é exatamente isso. Eu posso evidenciar a Cristo não fazendo mal e posso evidenciar a Cristo fazendo agora o bem, que não basta um sem o outro. Paulo exortou os crentes da igreja que estava em Colosso e todos os que leriam aquela carta a assumir um padrão comportamental que rompesse com os costumes e hábitos daquela sociedade decadente. A imagem que o apóstolo se utiliza é de alguém que está maltrapilho, vestido de modo indigno, mas que tem a oportunidade de vestir adequadamente, ou seja, com respeito e dignidade. Então, quando Paulo diz revestir, quer dizer
se vista, né? Então, você está ali com uma roupa que não agrada, suas velhas práticas, o mal que você fazia, né? A sua inveja, a sua ira, né? Tudo aquilo que você fazia de errado era uma veste rota, né? Corrompida, suja. E agora você tem a oportunidade de estar com uma veste nova e as pessoas vão notar. Louvado seja o Senhor. Vão notar que agora você está revestido de misericórdia, de benignidade, humildade. Glórias a Deus. E etc. Devemos ser aqueles que insistem em defender a verdade. Então, nessa sociedade, né, que os valores estão todos desprezados, quando vai falar de virgindade, quando vai falar de santidade, de um casamento, né, que busca, né, agradar a Deus, de um noivado, de um namoro que agrade a Deus, as pessoas vão, né, sempre te taxar de fanático, de antiquado. Mas devemos ser aqueles que insistem em defender a verdade. O nascer de novo é uma ruptura interior espiritual com as forças das trevas, que produz um afastamento pessoal e social de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então, discípulo de Jesus, primeira coisa, conforme esse tópico, deixo de fazer as mais práticas, fazer aquilo que desagradava a Deus. Pois eu nasci de novo, não posso mais continuar vivendo no pecado. O pecado tem que ser algo ofensivo, algo que me machuque. Se você é de Jesus, o pecado é uma indumentária que não cabe mais em você. Então, vistamos agora de Cristo, né? E o terceiro subtópico, anunciando Cristo através de uma vida que faz o bem. Então, paramos de fazer o mal e agora vamos fazer o bem. É importante ressaltar que não basta deixar de fazer o errado. É urgente que sejamos praticantes do bem. O mundo carece de pessoas comprometidas diariamente com a construção de uma sociedade melhor. Não basta deixar de praticar iniquidades. É necessário fazer o bem. Deus quer que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, imitadores de Cristo. Então temos que estar, aleluia, evidenciando Cristo na nossa vida, nessa regeneração que o Espírito Santo de Deus opera em nós, nascidos de novo, louvado seja o nome do Senhor. Se de fato somos conhecedores de Deus, devemos andar nas obras que Ele nos propôs, fazendo da vida um caminho de perdão e restauração de relacionamento. Segundo tópico, Cristo, toda a mensagem de todos. Então, o dever evangelístico é para todos, primeiro subtópico. Como bem afirmou Cristo, nele todos somos um. Os múltiplos ministérios, dons e sinais que são distribuídos pelo Santo Espírito para as igrejas têm como objetivo central validar nossos esforços evangelísticos. Então Deus nos dá dons, sinais, para ratificar o poder da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então por isso nós devemos buscar ser batizado com o Espírito Santo, aleluia, e após ser batizado, buscar os dons espirituais. Tudo isso são instrumentos, ferramentas para a pregação do Evangelho. Se algo em sua vida ou em sua igreja está sendo feito, mas não visa a proclamação do Evangelho, não deve ser realizado, pois isso não vem de Deus. Então, o objetivo da igreja é esse, anunciar a palavra de Deus, levar as pessoas até Cristo, até o céu. Ensinar, né, instruí-las para alcançar o céu, louvado seja o nome do Senhor, para não perder o alvo. Se a igreja está com outro propósito, com outras atividades que não são estas, é claro que deve ser abandonado. Não é aquilo que, aleluia, o Senhor propôs à sua igreja. É dever de todos ensinar, pregar e fazer discípulos. Ninguém deve se esconder atrás de desculpas que tentam terceirizar a responsabilidade individual na obra da evangelização do mundo. É importantíssimo lembrar, precisamos de pregadores cheios do Espírito Santo. Você está disposto? Esse compromisso de pregar é para todos nós, não podemos ter desculpa, dizer, eu não sei falar. Moisés também usou essa desculpa, mas Deus não deixou ele escapar da sua responsabilidade. Jeremias disse, eu só sou uma criança, mas Deus também usou ele poderosamente. Todos nós somos chamados para essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos dizer, não, isso aí é para fulano de tal. Minha parte é outra. A gente já viu aqui que eu posso estar evangelizando simplesmente sendo um crente santo no meio de uma sociedade corrupta. Louvado seja o nome do Senhor. Então a minha parte, né, eu posso estar fazendo muitas vezes sem perceber, mas eu tenho que fazer algo para Jesus. Foi para isso que Ele me salvou.
Segundo o subtópico, Jesus é a origem e a causa de nossa capacidade evangelística. Nosso compromisso é estudar para pregar cada vez melhor. Devemos nos esforçar para conhecer bem as pessoas a quem iremos anunciar a Cristo, pois é nosso dever contextualizar ao máximo as boas novas de Jesus de uma forma que as pessoas compreendam a mensagem das boas novas. Então devemos estudar, examinar a Escritura, aprender, estudar na IBD, curso teológico, tudo que venha nos capacitar mais e mais para fazer essa obra. E devemos conhecer a pessoa e pregar de forma que seja entendido para aquelas pessoas. Não adianta você falar bonito, eloquentemente ou usar muitos vernáculos sem que as pessoas compreendam a mensagem. Então devemos entender e pregar de acordo com aquele público para que a mensagem chegue ali aos seus corações. O cristianismo puro e simples. Louvado seja o Senhor. Então, temos alguns impedimentos humanos, podemos reconhecer tudo isso, pedir ajuda do Espírito Santo, porque Ele é a fonte, Ele é a origem da nossa capacidade. Sem Jesus nada podemos fazer. Tudo é em virtude da bondade e da misericórdia de Jesus. Todo o nosso preparo missionológico e evangelístico se reduz a nada se não tivermos a presença de Cristo conosco. Sendo assim, façamos nossa parte, estudando, orando, exercitando a empatia e confiemos que o Salvador operará tudo em todos. Glórias a Deus. Então, temos que estar fazendo isso como discípulo, sabendo que sem Jesus a gente não faz nada. É Ele que nos capacita e a presença dele é essencial. Não é a nossa capacidade teológica que vai ganhar as almas, mas sim o Espírito Santo. O que importa em nossa pregação é Cristo. Então também, hoje muitos se levantam para pregar e usam palavras persuasivas, e vão na contramão do Evangelho, que tem que ter Cristo como centro. Paulo dizia que a pregação, que a palavra dele não consistia de palavras persuasivas, mas sim uma palavra cheia de poder. Glórias a Deus. Então você não foi chamado para ser somente o representante de uma religião. Então não é isso. Mas não é para fazer marketing espiritual, mas sim pregar a palavra, Cristo no centro. Nosso compromisso é com Cristo e com a apresentação do seu amor radical que se revela na cruz do Calvário. Só nos interessa falar do amor de Jesus, denunciar o pecado, para revelar Jesus, orar por milagres, para que os incrédulos vejam o poder do Salvador. Servir uns aos outros até que sintam a presença de Deus em nós. Não fomos chamados para agradar as pessoas com palavras sofisticadas, que ao invés de convidar à salvação apenas anestesiam seus pecados. Pregar o Evangelho de Cristo é o que importa. Colossenses 3,11. Então, quantos na internet estão aí pregando palavras bonitas, mensagens, que parecem até aquelas mensagens de autoajuda, que a pessoa fica alegre, gosta daquela palavra, mas não são confrontadas em relação ao seu pecado, não são apresentadas a solução para o seu problema, nem a direção do céu, nem a salvação de suas almas. Então, é um evangelho que serve apenas para anestesiar, mas devemos trazer uma palavra eficaz que é para salvar e não para anestesiar. E terceiro tópico diz pregando o amor. Corresponde à honra de ser chamado por Cristo. Todos somos chamados, viu? Todos temos essa vocação. Os que foram chamados por Deus não podem viver como se fossem ignorantes quanto à graça e à salvação de Cristo por Jesus. Quem foi alcançado pelo Evangelho para pregar o Evangelho deve viver nos critérios do Evangelho. Então, santidade, uma vida consagrada a Deus, uma vida de serviço. Então você vai pregar o que você está já vivendo, aquilo que o Evangelho já gerou efeito em ti. Paulo convida os leitores de sua epístola a viver o padrão do reino, Colossenses 3,12. Pois de nada adianta que ser pregador e perder a própria alma em vaidades e pecados. Os primeiros a serem impactados pela palavra que pregamos é o pregador. Como representantes de Cristo nessa geração, devemos ser reconhecidos pelos sentimentos e obras que o representam com paixão, bondade, humildade, etc. Seremos também, pregando o Evangelho, seremos odiados por todos, tratados como pessoas mais indignas, perseguidos e injustiçados. Infelizmente hoje, quantos são aqueles pregadores que só querem honra, só querem destaque, só querem receberem a glória.
E a Bíblia diz que aquele que recebe o galardão aqui na terra já não tem mais nenhuma parte no céu, já recebeu sua parte. Mas aqueles que pregam a palavra, pregam a verdade, estão, né, debaixo dessa condição, porque as pessoas não amam, né, a palavra. A Bíblia diz que a gente está em trevas, né, aborrece, né, a luz, né, porque a luz vem revelar suas obras. Então seremos odiados, tratados como pessoas mais indignas, perseguidos e injustiçados. Se você está passando por isso, aleluia, você está no caminho certo. Aleluia. Quando todo mundo te elogia, aí tome cuidado. Mas quando você está sendo perseguido por amor a Cristo, você é um bem-aventurado, como diz lá em Mateus 5. Segundo o subtópico, a seriedade da evangelização, Paulo exorta aos leitores que, no que se refere aos fracos e caídos, devemos aplicar em nossa prática evangelística o mesmo princípio da graça e misericórdia que experimentamos em Cristo. Então devemos perdoar os mais fracos. Esse princípio parece bem diferente da atitude de certos pregadores. Num dos momentos mais marcantes do Evangelho, o mestre perdoa uma mulher que flagrantemente havia pecado. Entretanto, Jesus afirmou: vai-te e não peques mais. O Salvador não precisou fazer um interrogatório inconveniente, apenas um perdão exortativo, uma graça repreendedora. Então também vemos aqui distinção em relação a muitos que estão hoje pregando o Evangelho aí nos púlpitos. Muitas vezes sem misericórdia, outras vezes querendo apenas anestesiar o ego de alguém. E Jesus, né, ele teve misericórdia, perdoou aquela pecadora, mas também lhe exortou: vai e não peque mais. Então, essa palavra, né, esse Evangelho, essa essência, anunciar a salvação, o caminho da restauração, a volta para casa, né, louvado seja o nome do Senhor, mas exortar: não peques mais. E por último, só a pregação do Evangelho de amor. A mensagem de Cristo é completamente mediada pelo amor. Diante das desafiadoras orientações dadas àquelas igrejas que leriam esta carta, Paulo lembra-lhes que o amor é suficiente para uni-lo. Aquilo que nos vincula a Deus e uns aos outros é o amor. É por isso que uma pregação genuinamente cristã não pode ser odiosa, pois este não é o padrão divino. No tempo de tantos conflitos, que a igreja seja um lugar de apaziguamento das tensões, o ponto de equilíbrio em meio ao caos. Vivamos o amor. Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor, a pregação, esse Evangelho da graça que nós devemos compartilhar através da nossa vida, dos nossos atos, da pregação da palavra, tem que ser baseado no amor, né? Não pode ser um desabafo ali no púlpito ou uma vingança, né? Quando você está anunciando ali a palavra, tentando ferir alguém. Mas deve ser com amor. E não podemos também ser contados como aqueles que estão usando a palavra de Deus, o Evangelho, apenas para agredir, para atacar grupos ou pessoas, né, ou até irmãos. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos esse revestimento com entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, esse fruto que vai ser evidente, né, ele nasce dentro de nós primeiro, depois ele brota para fora. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Tem que estar lá nas nossas entranhas. Concluindo, nossa vocação evangelística universal é uma das maiores honras que a fé cristã nos concede. Todos os crentes têm o dever de pregar a mensagem da salvação aos não crentes. Esta não é uma responsabilidade só do pastor ou dos missionários. O tema de nossa pregação deve sempre ser um só: o Cristo crucificado. Ele foi ferido e morreu na cruz por amor a nós. Amém? Bendito é o Senhor, né? Então, que nós possamos propagar essa mensagem maravilhosa. Na próxima lição, lição 9, quem segue a Cristo aprende novos valores. Então, vamos falar sobre princípios cristãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecendo, pedindo a tua graça. Pai, aleluia, desperta o dom de cada jovem para a glória do seu santo nome. Possamos pregar, buscar os instrumentos que o Senhor fornece à igreja, como o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, para podermos também, Senhor Jesus, ter uma palavra, uma pregação cheia de poder. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.